A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez aqui, nós estamos quarta-feira no nosso vídeo do canal Levei Reboredo. Hoje nós vamos estar aqui falando com você, meditando na palavra, momento de reflexão da palavra, né? Então nós estaremos aqui falando com você aquilo que Deus tem para você e tem para nós também, né? Toda quarta-feira, como você já sabe, nós temos um vídeo novo, né? Temos hinos antigos, temos reflexão da palavra, né? Temos minhas composições, temos testemunhos, e você já acompanha o nosso canal. Se você gosta, deixa aí o seu like, né? Ativa o sininho para receber as nossas notificações. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, né, no nosso canal para nos ajudar a divulgar a palavra de Deus. E nós vamos ler aqui no Salmo de número 3, o versículo 5, que diz o seguinte, né, para nós aqui: eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Muito importante essa palavra, né, esse versículo aqui do Salmo de número 3, o versículo de número 5. E nessa expressão aqui é o nosso Davi, não é? Rei Davi, quando escreveu aqui no Salmo de número 3, que é um salmo que ele estava aqui no primeiro versículo, ele diz: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim, né? Muitas pessoas ali acusando, né? Porque Davi, ele era um homem que ele era humano, era falho, tinha as suas paixões, não é? Tinha as suas falhas, mas Davi, ele tem uma coisa que nós sabemos que é muito importante para o ser humano: é se humilhar na presença do Senhor, é reconhecer o seu erro, é chegar e se prostrar e entender que Cristo é quem guia os nossos passos. Cristo é quem muda a nossa vida, e nós temos que estar debaixo da vontade de Deus, porque está escrito lá na carta de Paulo aos Romanos, dizendo que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Agora tem muita gente que muitas vezes quer só a sua vontade, esquece que Deus é quem nos fez, Deus é o nosso Pai e Ele quer o melhor para nós. E muitas vezes o que nós queremos não é bom para a gente, porque Deus, ele vê muito além do que nós vemos, né? Então Davi, ele era um homem, por isso que ele era chamado o homem segundo o coração de Deus, porque ele errava, ele era falho, ele fazia coisas que muitas vezes desagradavam a Deus, mas ele reconhecia naquele mesmo momento e corria e se prostrava aos pés do Senhor. E ali o Senhor, com a sua infinita misericórdia, reconhecia o erro e perdoava, porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, não é? Está escrito na Bíblia. E ai de nós se não fosse as misericórdias do Senhor, nós já havíamos sido consumidos, né? Comidos vivos, porque o inimigo, ele só veio para matar, roubar e destruir. E as pessoas não estão satisfeitas, não gostam de quando vê alguém falando de Jesus Cristo, falando das misericórdias do Senhor, falando da graça do Senhor, porque pela graça é que nós fomos salvos, e isto não vem de nós, é dom de Deus, né? Não vem das nossas atribuições, das nossas forças, para que nós não se gloriem, né? Mas vem do Senhor, que é a nossa força. Ele é quem é a nossa força, Ele é quem está conosco todos os momentos da nossa vida, Ele é quem nos sustenta. E interessante que Davi, ele tinha tanta convicção no Deus em que ele cria, né? No Jesus Cristo Filho, no Jesus Cristo Pai, ou no Deus Pai, no Jesus Cristo Filho, que é Deus Filho, e no Espírito Santo, que ele mencionou aqui no versículo de número 5: eu me deito e durmo
e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Em algumas versões diferentes diz: é o Senhor quem me sustenta, é o Senhor que cuida de mim, é o Senhor que me faz dormir uma noite inteira, um sono tranquilo, é o Senhor que me faz descansar na sua presença, porque eu durmo com a minha consciência tranquila, que se fiz algo que desagradei a Deus, mas eu me prostrei diante dele, pedi perdão a ele, e ele atendeu o meu clamor, e ele está comigo, e ele está me sustentando. E é por isso que ele declarou aqui: eu me deito e durmo, torno a acordar, porque é o Senhor quem me sustenta, é o Senhor quem me sustém. Se você analisar aí, você olha que muita gente às vezes passa o dia de trabalho, né, um dia pesado, trabalhando, corre para lá, corre para cá, e quando chega na sua casa, se deita na sua cama e quer dormir e não consegue dormir. Às vezes pelo cansaço, às vezes pela consciência pesada, às vezes porque fez algo que desagradou a Deus e não consegue se humilhar na presença do Senhor, como fez Davi, não consegue pedir perdão a Deus para ter uma noite de descanso e fica naquela luta, e muitas vezes passa noites e noites acordadas. Mas tem gente também que chega e se deita e ora e dorme. Porém, muitas vezes, muitas pessoas, inclusive cristãos, pessoas que servem a Deus, deitam e não acordam, porque o Senhor o chama durante a madrugada e ele volta para o Pai. Que maravilha, não é? Quando acontece isso com alguém, o Pai o chama e ele deita, dorme e não acorda. E outros que fazem a vontade de Deus, que têm sua consciência tranquila, que pedem perdão a Deus, que andam conforme a vontade de Deus, fazem como Davi: deitam, dormem e acordam, porque o Senhor cuidou dele. O Senhor deu uma noite de paz a ele. O Senhor tranquilizou o seu coração. Porque você já pensou como é bom você ser obediente a Deus? Como é bom você andar seguindo os passos de Jesus Cristo, servindo a Deus? A palavra de Deus nos diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Então Davi, apesar das suas falhas, ele era um homem que fazia a vontade de Deus. Era um homem bom que estava sempre se humilhando na presença de Deus. E Deus se agrada quando o homem erra e reconhece o seu erro. Quando o homem faz algo de errado e reconhece que tem um Deus que cuida dele e que está vendo todos os seus passos. E quando ele é um homem que faz a vontade de Deus, os passos dele são contemplados pelo Senhor. Os passos de um homem bom são conferidos por Deus, e ele caminha sobre a vontade de Deus, fazendo bem e demonstrando que Deus está com ele, que ele está seguindo os passos do Senhor. Então, como é bom um homem que anda segundo a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. Porque o maior testemunho de um homem, de um cristão, de um pastor, de um crente, de um evangélico, não é ele estar pregando numa igreja, não é estar pregando em praça pública, não é estar pregando num canal como eu estou pregando para você aqui, falando de Jesus Cristo para você. Não, o maior exemplo de um homem, de um cidadão de Deus, de um servo de Deus, é quando ele passa na rua e alguém reconhece e diz: aquele é diferente. É na sua vizinhança, é na escola, é na faculdade, é no trabalho, onde quer que ele esteja. E ele mostra que ele é diferente, porque ele tem um Deus que cuida dele, que está com ele, e a obediência é primordial na vida do cristão. Então, que possamos seguir o exemplo de Davi neste momento, que ele diz, que ele reconhece aqui que serve a Deus, que anda nos caminhos do Senhor, e ele diz: eu me deito e durmo, e torno a acordar, ou me acordo, porque o Senhor é quem me sustém.
E ai de nós se não fosse a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então que essa palavra, que essa reflexão permaneça na sua mente aí. Não sei que horas você vai estar ouvindo, se é à tarde, se é à noite, se é à madrugada, mas que você possa refletir e reconhecer a Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Entrega o teu caminho a Ele, confia nele e Ele vai cuidar dos teus passos. Agora você tem que dar lugar ao Espírito Santo e reconhecer que Cristo é o fiel amigo, é o verdadeiro amigo e é aquele que vai modificar a sua vida e você vai passar a ser uma nova criatura. Que Deus os abençoe e não esqueça, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse agora. Prepara-te, Jesus Cristo está voltando. Amém? Que Deus vos abençoe.